Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre Napoleão Bonaparte. Então, a gente viu na aula passada sobre a Revolução Francesa que Napoleão era um comandante do exército. Então, daí ele vai conseguir destaque e apoio popular para que ele se torne até imperador da França. Então, a Revolução Francesa vai conduzir Napoleão até o cargo de imperador, porque é ele quem vai se destacar e, por final, é ele que vai obter o controle sobre a população francesa. Ele vai ajudar a França com as seguintes questões. Ele vai conseguir restaurar territórios que pertenciam aos senhores feudais e à igreja, e vai reconduzir esses territórios ao território francês. Ele vai conseguir expulsar os inimigos, que o principal inimigo da França nesse período era a Inglaterra, tá? A Inglaterra que estava se sentindo ameaçada devido à França vivenciar uma república e eles continuavam com a monarquia absolutista. Então eles se sentiram ameaçados de que se a França continuasse sendo república, as camadas mais populares da Inglaterra também tivessem interesse de dar um golpe e derrubar a monarquia. Outra questão também que ele vai ajudar a França é anexar territórios que pertenciam à Áustria. Ele vai lá dominar territórios e vai anexar esses territórios à França, e aí vai incomodar os príncipes austríacos. E aí ele vai, sabe o que? Apoiar os girondinos, lembram? Os girondinos era aquele grupo da alta burguesia que assumiu o poder depois que os jacobinos falharam no poder com o governo de Robespierre, que é aquele período do terror, que ele vai guilhotinar todo mundo. E aí, quando os girondinos assumem o poder, guilhotinam Robespierre, e aí eles vão ser agora um novo grupo político que vai assumir a economia e a política francesa. E Napoleão vai dar o apoio a eles. Só que Napoleão vai observar que os girondinos não estavam conseguindo manter o controle, estava tudo uma crise econômica, uma crise social, fome, o pessoal estava passando, e os girondinos não estavam com pulso para segurar toda essa situação que eles estavam vivenciando na França. E aí o que ele faz? Vai acontecer o que a gente chama de golpe de 18 Brumário. Então o golpe de 18 de Brumário vai acontecer com Napoleão, e ele vai assumir o poder diante desse golpe, tá? Brumário é uma referência àquele novo calendário revolucionário que foi criado pós-Revolução Francesa, e Brumário correspondia mais ou menos ao que equivale ao mês de novembro. Então houve um golpe militar na França, né? Napoleão ele era militar, ele era general do exército, e ele vai criar uma espécie de consulado. O consulado vai ser o responsável por organizar e administrar a França. Então eram 3 homens que eram responsáveis por organizar esse consulado. E Napoleão era o primeiro dos cônsuls a administrar. E ele vai ter aí poderes absolutos e amplos sobre a França. Ele vai nomear funcionários, ele vai comandar o exército, ele vai perseguir jacobinos, vai proibir greves e ele vai controlar a imprensa. Então já começa o período de censura na França. A imprensa não poderia divulgar qualquer informação. As informações que eram divulgadas pela imprensa tinham que ser todas verificadas e autorizadas por Napoleão para poder ser divulgada. E o que vai acontecer também durante esse consulado? Napoleão vai reatar com a igreja. Então, vocês lembram daquele período que a gente estudou ano passado sobre as reformas religiosas? E aí Napoleão ele vai reatar com a igreja, e aí vai começar o governo de Napoleão sobre o solo francês. Só que lembrando, ele não administrava sozinho. Ele tinha amplos poderes, mas ele dividia esse poder com mais outras 2 pessoas, porque nesse primeiro momento era o consulado formado por 3 cônsuls. E aí ele observando que a França estava quebrada, o povo estava passando fome, a economia estava falida, quebrada. O que ele vai fazer? Ele vai fundar o Banco da França. Na intenção de quê? De equilibrar essa crise econômica, de controlar a inflação, de estimular o desenvolvimento principalmente do comércio e da indústria. E na educação também ele vai mexer. Ele vai investir na educação, só que ele vai investir à sua maneira. Por quê? Vai ter algumas disciplinas que ele vai excluir do cronograma escolar e outras que ele vai colocar e especificar quais assuntos deveriam ser abordados na sala de aula com os alunos. E aí, em 1802, Napoleão se torna cônsul vitalício, ou seja, ele é o único cônsul a governar a França. Isso vai acontecer através de um plebiscito, ou seja, ele vai reorganizar a população adorava Napoleão, ele tinha um super carisma com a população mais pobre, e aí eles decidem que Napoleão deveria ser o único a governar a França. E aí agora, como ele era o único que governava a França, ele vai criar um código civil ou código napoleônico. Olha só o que o livro de vocês cita sobre esse código napoleônico.
Esse código consolidou os interesses da burguesia francesa, garantindo princípios revolucionários e igualdade perante a lei, abolição de privilégios feudais e a inviolabilidade da propriedade. Contudo, do ponto de vista político e econômico, o povo se manteve cada vez mais afastado das esferas políticas. Ou seja, o povo elegeu Napoleão na intenção de que ele iria governar na intenção do povo, né? Ia trazer privilégios, o povo ia poder participar da política, mas aí ele vai fechar cada vez mais com a alta burguesia. E aí vai prejudicar o interesse do povo, que vai se sentir cada vez mais excluído dessa participação política francesa. Então, como ele tinha se unido com os girondinos, que era a alta burguesia, o interesse aqui era trazer leis e privilégios que favorecesse a burguesia. E era isso que ele estava começando a fazer. Ele vai começar a privilegiar a burguesia, fazendo leis que façam com que elas tenham cada vez mais lucros e cada vez mais espaço em solo francês. E aí, em 1804, 2 anos depois de ele se tornar cônsul vitalício, ele vai se tornar imperador da França, com o título de Napoleão I. E eu acho um fato muito hilário. Por quê? A gente sabe que naquele período havia uma forte presença da igreja, e ela era responsável por fazer essas coroações de reis, de imperadores. E aí, Napoleão lá em Paris, esperando no seu palácio, o Papa chegar de Roma, né? Ele ficou agoniado. Ele não queria esperar que o Papa chegar. E ele, agoniado com aquela situação, ele mesmo pega a coroa e se autocoroa imperador da França. A gente chama esse episódio de autocoroação. E aí vai acontecer um fato que a gente não viu que ele se juntou de novo com a igreja, e agora aí com essa ação de Napoleão ele vai mostrar que ele está acima de qualquer poder da igreja, que a gente sabe que o maior poder da igreja católica é o Papa, e ele fazendo esse processo de autocoroação, ele vai se botar acima desse poder do Papa, e aí vai começar a briga com a igreja, porque ele estava afrontando o poder da autoridade papal. Então, internamente, ele estava tentando organizar da forma dele a França, e com essa autocoroação dele a imperador, agora o cara vai tentar organizar a política externa francesa. E aí uma forma que ele vai ver para tentar ajudar a política interna da França, né, de tentar organizar economicamente a França, ele vai adotar uma política expansionista, ou seja, já que ele era imperador, ele precisava conquistar outros impérios, outras regiões. E aí ele vai começar a atacar seus principais inimigos, que era a Inglaterra, a Áustria, Prússia e Rússia, tá? A Prússia é o que hoje é a Alemanha e outros países que estão ali próximo a ela. Então a política externa da França estava bastante abalada. Antes mesmo de Napoleão assumir o poder, eles tinham criado o que a gente chama de coligações. A primeira coligação ela vai servir para tentar frear os avanços da Revolução Francesa. Vai ter o apoio aí da Áustria e da Prússia, que eram os reinos mais próximos da França, e eles vão tentar conter esses avanços liberais, vão tentar recuar a República para tentar retomar aí o poder da monarquia absolutista em solo francês. Só que em 1797, essa primeira coligação ela é desfeita. Por quê? As tropas francesas que eram lideradas por Napoleão vão conseguir bloquear esse avanço da Prússia e da Áustria sobre o solo francês, e aí essa primeira coligação vai dar-se por vencida. Já a segunda coligação, que vai ser empreendida contra a França, vai ser liderada aí por Inglaterra, Áustria e Rússia, tá? Essa coligação ela vai durar em cerca de 4 anos, tentando bloquear o avanço da República Francesa. Vai haver um tratado chamado Tratado de Amiens. Esse tratado ele vai dar por encerrado temporariamente essa disputa territorial, né, essa disputa contra a França, e vai colocar aí França e Inglaterra em um estado de paz por um determinado período, tá? A Inglaterra ela era uma ameaça para a França porque ela era uma grande potência, ela estava lá se desenvolvendo com a indústria, e ela também tinha uma grande potência naval, né? Ninguém conseguia vencer os navios ingleses. Então isso incomodava muito a França e Napoleão, porque eles não conseguiam vencer, né? Não conseguiam botar a Inglaterra para recuar, e eles estavam incomodados com esse avanço econômico da Inglaterra. Então por isso que havia essa rivalidade entre França e Inglaterra. Além de que vocês lembram que a Guerra dos 100 Anos também foi uma disputa por eles, devido a
domínios territoriais, né? A França e a Inglaterra queriam invadir o mesmo território e aí eles vão disputar por cerca de mais de 100 anos. E outra também disputa que eles vão acirrar é sobre o domínio aqui da América do Norte, né? Tanto é que a França vai ajudar os Estados Unidos a expulsar os ingleses do solo estadunidense, né, lá dos Estados Unidos. E aí isso vai incomodar bastante os ingleses, fazendo com que essas duas potências se tornem inimigas. E a Inglaterra vai combater a todo custo o avanço francês, tentando evitar com que os franceses conquistem outras áreas e disseminem essa ideia de república, essa ideia de ameaçar a monarquia. Então, a primeira e a segunda coligação, Napoleão ainda não estava sob o poder da França, tá? Agora, na terceira coligação, que a Inglaterra vai empreender contra a França, Napoleão já era imperador. E aí vai haver uma batalha naval, uma batalha lá no mar, onde essa batalha vai ser denominada de Trafalgar, tá? Só que aí os franceses vão perder essa batalha, porque, como eu havia falado, ninguém conseguia vencer a esquadra de navios ingleses. E aí os franceses super irritados porque perderam e a Inglaterra se achando superior porque conseguiu vencer todas as coligações e empreendimentos que botaram contra a França, vai dar início à quarta coligação, que vai ter aí como aliados da Inglaterra a Rússia e a Prússia. A Prússia vai ser a primeira que vai tentar combater os franceses e ela vai ser logo derrotada. Tá? E aí, a França, vendo que não tinha poder militar para vencer a Inglaterra, o que é que ela vai fazer? Vai estipular o que a gente chama de bloqueio continental. Ou seja, a França vai fazer com que aqueles outros reinos menores, não tão potentes como a Rússia e a Inglaterra, proíbam de comercializar, de comprar produtos na Inglaterra. Se alguém comprasse esses produtos na Inglaterra, ele estaria já pronto para invadir essas regiões. Olha só o que o livro de vocês traz sobre o bloqueio continental. Ao mesmo tempo que buscava enfraquecer economicamente os ingleses, Napoleão pretendia desenvolver a indústria francesa, eliminando a concorrência inglesa e garantindo para a França o mercado europeu. Embora alguns países tenham aderido ao bloqueio continental, houve resistência. Portugal negou-se a fechar seus portos para os navios ingleses, levando Napoleão a empreender uma nova guerra. Então a gente vai ver que a ideia do bloqueio continental eles eram inimigos, tudo bem, mas Napoleão queria de alguma forma fazer com que a França também se tornasse uma superpotência econômica. E aí, como os produtos manufaturados, os produtos que eram fabricados lá na Inglaterra, através da Revolução Industrial, era muito mais barato do que os produtos fabricados na França, o mercado europeu era completamente tomado pelos ingleses. Então, praticamente todos os países da Europa compravam produtos ingleses. E era isso que Napoleão queria fazer com que os outros países não comprassem mais, fossem proibidos de comprar produtos ingleses para comprar apenas produtos franceses. E assim fazer com que a economia francesa impulsionasse. E esse bloqueio continental vai ser bastante importante até para a história do Brasil, tá? Porque Portugal vai se negar a aderir ao bloqueio continental porque ele vai ficar encurralado. E aí Portugal vai se ver em uma situação muito delicada. Por quê? De um lado ele vai ter essa pressão napoleônica que se ele não aderir ao bloqueio continental, os franceses vão invadir o território de Portugal, ou eles desfazer a aliança que eles tinham com a Inglaterra, porque eles eram bastante amigos, devido que a Inglaterra emprestava muito dinheiro a Portugal, porque Portugal já estava empreendendo aqui nas terras brasileiras, e eles precisavam de dinheiro para construir usinas, para transferir as pessoas para poder chegarem ao Brasil. Então Portugal devia uma grana para a Inglaterra. Então ele vai se ver aí encurralado. A que lado ele vai seguir? Então, olha só como o livro de vocês vai tratar essa situação um pouco tensa para Portugal. De um lado, a pressão napoleônica para aderir ao bloqueio continental e de outro, a pressão para que os portugueses não aderissem a ele. Se Portugal atendesse à pressão francesa, a Inglaterra exigiria o pagamento de uma dívida externa acumulada com o Tratado de Methuen. E se Portugal atendesse à pressão inglesa, a França poderia invadir o país. Então, em outubro de 1807, frente à indecisão do governo português, Napoleão assinou o Tratado de Fontainebleau com o governo espanhol, buscando garantir a passagem das tropas francesas pelo território espanhol, a fim de alcançar Portugal. Em troca, a Espanha ficaria com parte das terras portuguesas assim ocupadas. Foi feito isso.
as tropas francesas marcharam em direção a Portugal. Então Portugal não se decidia em qual lado ficava. Então eles ouvindo os rumores que já estava marchando uma tropa francesa e que a Espanha tinha dado passe livre para eles passar pelo território espanhol até chegar a Portugal. Portugal decide fazer uma estratégia um pouco arriscada, mas que deu certo. O que eles fazem? Organizam a corte portuguesa, todo mundo da nobreza portuguesa se organiza. A Inglaterra vai ceder navios para que eles possam trafegar no Oceano Atlântico e toda a corte portuguesa é transferida para o Brasil. Eram cerca de 15 mil pessoas que vão chegar no porto brasileiro. Foi uma estratégia muito bem pensada por João, que era o rei de Portugal, para evitar que ele tomasse um lado, mas de certa forma ele já tomou um lado, que era o lado dos ingleses. Só que ele não queria ver a sua corte sendo destruída pelos ingleses, tá? Então olha só o que ele vai trazer para o Brasil nessa fuga de Portugal com medo dos franceses. Assim, né, quando eles decidiram vir para o Brasil, mais de 15 mil pessoas, móveis, documentos, bagagens e até uma tipografia foram carregados para dentro dos navios com destino ao Brasil. Em um curto período de tempo, as tropas napoleônicas chegaram a Lisboa. Então, como eles tinham passagem direta, os franceses, eles rapidamente chegaram a Lisboa, a capital de Portugal. Mas quando ele chega lá, qual é a notícia desagradável que ele tem? O rei e sua corte foram em direção ao Brasil. E com a ajuda de quem? Dos ingleses. Os ingleses iam fazer toda a proteção durante esse tráfego do Oceano Atlântico até a costa brasileira. Então os franceses, como não estavam preparados para entrar em alto mar, eles nem se arriscaram aí atrás dos portugueses e dos ingleses. E aí Napoleão fica irritadíssimo, né? Ele chega lá, fica super frustrado, porque ele não consegue empreender nenhuma ação violenta contra a corte portuguesa. E aí ele vai descumprir o tratado que ele tinha feito com a Espanha. Ele não vai mais ceder terras conquistadas a Portugal aos espanhóis e nem vai mais passar de forma tranquila e pacífica pela Espanha, quando retornando para o território francês. E aí ele vai ser mais ousado ainda sobre os espanhóis. Ele percebendo que ele conquistou Portugal, né? Portugal já está sob o domínio dele, não tinha ninguém para conquistar lá, na verdade. Ele vai anular aquele tratado que ele fez com os espanhóis e ele vai colocar o seu irmão com o título de José I, como imperador da Espanha. E aí os espanhóis e os portugueses, que ainda tinham ficado, né, a parte da burguesia, uma pequena parcela de nobres, vão começar a empreender disputas contra os franceses, que vão ficar desgastados, né, não vão conseguir mais suportar os embates dos espanhóis e vão se retirar do solo espanhol e português. Só que aí os outros reinos, outros países temiam Napoleão, porque eram reinos menores, né? E aí ele vai conseguir o auge do seu império na França, na Europa, que ele vai dominar vários reinos. Só que aí todo bom império, um dia ele chega em um declínio, e o império Napoleão vai entrar em um declínio que vai ser nada agradável. E o que vai levar ao declínio do império de Napoleão vai ser a ruptura, né, o rompimento que a Rússia vai fazer com o bloqueio continental. Por quê? Napoleão, quando ele encarregou do bloqueio continental, ele disse que ia comprar todas as sobras de plantações e iria fornecer produtos industrializados para os outros países. Só que ele não estava conseguindo dar de conta disso. Ele não conseguia comprar os produtos agrícolas e não tinha produto suficiente industrializado para fornecer para todos. E isso aí vai incomodar muito a Rússia, porque ela estava se vendo muito prejudicada. Ela estava perdendo produtos agrícolas e não estava tendo condições de investir na economia. Então isso vai fazer com que ela rompa o tratado com Napoleão. E aí Napoleão vai empreender agora uma guerra entre França e Rússia. E aí Napoleão ele vai migrar com um exército gigantesco que passava de 500 mil homens para migrar em direção à Rússia. E ele ia conquistando tudo que tinha do caminho que ele não tinha conquistado ainda. Só que aí Napoleão não contava com a tática e a inteligência russa. Ele decidiu, esse fato aconteceu justamente durante o inverno russo,
os russos estavam passando, morrendo de fome, eles queriam que Napoleão tomasse uma atitude, ele não tomava para ajudar a economia russa, então eles vão romper o tratado. E aí, quando ele rompe o tratado, Napoleão decide invadir a Rússia, eles estavam vivendo o exército, o inverno russo. E a gente sabe que o inverno russo é um dos mais rigorosos que existem. E aí, o imperador da Rússia vai aderir a uma tática que a gente chama de terras arrasadas, tá? O que seria essa tática de terras arrasadas? Era o seguinte: todas as cidades russas seriam desocupadas, porque assim, quando os franceses chegassem nas cidades russas, não iam ter ninguém para atacar, e quando as pessoas saíam das cidades, levavam com ele alimentos e poluíam toda a fonte de água possível. Então ele chegava, não tinha ninguém para atacar, não tinha água para beber, não tinha alimento para consumir. Outro detalhe, as cidades foram incendiadas. Foi a tática que o imperador russo utilizou para tentar conter aí o exército francês. E deu certo. Quando eles chegaram em Moscou, em pleno inverno russo, Napoleão já tinha perdido mais aí de 400 mil homens, somente de frio, fome e sede. E Napoleão, olhando para trás e observando que não tinha alimento para os seus homens, água potável para eles beber e nem alimento suficiente para os cavalos, ele se dá por vencido e recua. E aí, nesse recuo, quando eles estão voltando, passando novamente por todas as cidades russas, havia aí um exército russo para tentar conter o restante dos sobreviventes franceses. E aí era o fim do Império Napoleônico. Ele não conseguiu voltar com a quantidade suficiente de homens. Quando ele retorna à França, já estava lá o palco armado para ele. E aí ele é colocado em exílio. Ele é levado para o exílio na ilha de Elba, tá? Na ilha de Elba, em 1814. E lá ele fica recluso durante um tempo. Só que aí ele não se dá por vencido durante esse período de reclusão. Quando Napoleão é derrotado e é colocado em exílio lá na ilha de Elba, a dinastia Bourbon volta a reinar na França, ou seja, é o retorno do antigo regime, a monarquia absolutista novamente toma o poder. E quem assume o poder como rei da França era o irmão de Luís XVI, aquele que foi lá guilhotinado durante a Revolução Francesa. Ele assume o trono como rei da França com o título de Luís XVIII. E aí, enquanto estava vendo essa reviravolta, a dinastia estava sendo restaurada, Napoleão, lá no seu exílio, ele estava planejando ideias de como ele poderia retornar à França e tomar novamente o poder francês. Aí você se pergunta, e a população em geral, como é que estava nesse momento? Estava indignada. Eles não queriam o retorno da monarquia absolutista. Então, quando Napoleão foge da ilha de Elba, ele vai ter esse apoio popular, porque a população estava morrendo de fome, estava cada vez mais miserável. E eles tinham experimentado um certo liberdade durante esse governo de Napoleão, mesmo ele sendo tão rigoroso, mas pelo menos a população estava tendo as suas necessidades básicas sendo cumpridas, honradas aí pelo imperador Napoleão. Então, um ano depois, em 1815, Napoleão volta a Paris e retoma o poder, toma o poder aí da dinastia Bourbon e sobe novamente ao poder da França com o apoio popular. A população queria que Napoleão retornasse ao poder. E aí, as potências estrangeiras estavam já preparadas para derrubar ele. Então, a gente chama esse período de retorno de Napoleão como governo de 100 dias. 100 dias. Vão ser 100 dias que Napoleão vai governar a França até que ocorre a batalha em Waterloo e ele é derrotado definitivamente e ele é exilado aí numa ilha no Atlântico que ele não vai ter possibilidade nenhuma de fugir, que é a ilha de Santa Helena, e ele acaba morrendo nessa ilha aí em 1821. Então vai ser essa aí a trajetória de Napoleão. Todo esse reboliço que ele vai causar na Europa, que vai ter influências aqui no nosso Brasil, que a gente vai poder experimentar aí momentos de liberdade e vamos deixar de ser colônia devido a essa invasão de Napoleão ao solo português. Um abraço, turma!